Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A travessia é um convite de Jesus, a travessia do mar, do lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, ou como Lago de Tiberíades, ou ainda como Lago de Genezaré. Na verdade é um lago, mas é um grande lago. E este fenômeno que o Evangelho diz ter acontecido é comum, dada a formação geográfica. Então é muito comum que repentinamente naquele lugar a ventania venha tão forte que se possam formar ondas e os que estão na barca se verem nessa situação. Mas a travessia representa um grande desafio. Antes de tudo, para os antigos, o mar representava um grande mistério. Seria o lugar habitado pelas criaturas marinhas e, portanto, um lugar desconhecido e perigoso. A travessia é feita à noite. A noite ainda representa mais ainda esta obscuridade, esta insegurança. E ainda mais que esta travessia significa sair do lugar onde eles conhecem, onde o povo de Israel vive minimamente como povo religioso que é, para ir do outro lado onde está a Decápole, as 10 cidades formadas no início do Império Romano ali, ou melhor, da dominação romana ali em Israel, no ano 63 a.C., e, portanto, cidades paganizadas, onde as pessoas se misturam com as suas crenças, sobretudo com o politeísmo e com o paganismo. Então, é uma travessia que leva para o desconhecido e bem representa a missão que Jesus vai conferir para os discípulos, de irem ao mundo para anunciar o Evangelho. Como ele diz em outra passagem, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. De fato, Jesus ali chegando vai fazer um gesto de expulsar o demônio de uma pessoa violenta ali, de uma pessoa possuída e temida. Então, esta travessia significa a missão e significa uma grande aventura. Nós somos convidados a fazer a travessia. Somos convidados a também ir mais adiante e a enfrentar situações desconhecidas no destino e obstáculos durante o caminho, como é o caso da tempestade.
O que consola e que precisa ficar claro, devia ficar claro para eles, como precisa ficar claro para nós. Neste evangelho, Jesus não faz um envio pura e simplesmente para os outros, mas Jesus faz um convite para ir com ele. Vamos para outra margem. E o evangelho diz que eles então despediram a multidão que estava ouvindo as parábolas que Jesus contou ali. Então, os discípulos despedem a multidão e diz assim: e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. A verdadeira compreensão desse texto é que, quando eles voltaram para a barca, Jesus já estava dentro da barca. Então, quer dizer que Jesus está realmente convidando a ir com ele, não está mandando para irem sozinhos. E durante, então, o percurso da travessia, aconteceu com eles, como acontece conosco, que durante o percurso da travessia da nossa vida e da nossa missão, encontramos os obstáculos. Os obstáculos aqui parecem intransponíveis, são maiores do que nós. Os ventos davam contra a barca e faziam com que a barca se enchesse, porque a ventania era muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca começava a se encher. E, naturalmente, se a barca se enche, afunda e todos morrem. Então, nesta situação limite, eles vão até o limite da sua capacidade. E exatamente quando estão no limite da sua capacidade, olham para Jesus e ele parece indiferente. É o que vão perguntar para ele. Estamos perecendo e não te importas? A mesma experiência que para nós é tão presente tantas vezes. Para nós que até acreditamos que Deus está conosco, mas que ao ver que ele parece não reagir, podemos ter a impressão de que Deus não se importa conosco. É o que nós podemos sentir nesse momento que passamos, um momento muito crítico. É uma verdadeira aventura o que nós estamos vivendo. Nenhum de nós pensou que pudesse passar por isso, nem se preparou para tanto. Cada um de nós está tendo que, aos poucos, aprender a fazer essa travessia desse período. E nesse momento, nós que acreditamos em Deus, podemos ter a sensação de que Ele não se importa com o que está acontecendo. No entanto, o significado dessa aparente indiferença de Jesus é muito grande, porque como a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, em muitas passagens, mostrava que Deus fala de dentro da tempestade, que Deus está acima da tempestade. Então aqui Jesus está acima da tempestade. E ao aparentemente estar indiferente, dormindo sobre um travesseiro, na parte de trás da barca, Jesus está representando o nosso limite. Bem sabemos que as nossas forças vão até a exaustão e o nosso cansaço nos leva a dormir para recobrar as forças. Então, Jesus ali na barca representa a divindade que está acima da tempestade, acima dos perigos. E, ao mesmo tempo, representa o ser humano que está dentro da barca, que está como que representando todo o limite e todo o cansaço do ser humano. O problema é que o ser humano, nas suas lutas, no seu medo e no seu cansaço, ele tantas vezes esquece-se de crer, esquece de confiar, porque Deus está presente. Deus não está ausente, está junto conosco. E então, nós que vivemos quase que a maior parte do nosso tempo, como se a vida, como se tudo na nossa vida estivesse nas nossas mãos, nós nos esquecemos de Deus. E parece que é só quando a gente perde toda a segurança
Quando a gente chega no limite que percebe que a gente não consegue, que necessariamente até quem crê pouco se agarra em Deus. A gente é capaz de passar a vida inteira de modo indiferente, deixando Deus de lado, mesmo que a gente reze de vez em quando, mesmo que tenha prática religiosa, mas deixando Deus de lado. Às vezes a oração parece ser um escudo para ele não mexer com a gente, para ele não deixar que as coisas aconteçam na nossa vida. E então, quando a gente chega no limite, descobre que a gente não pode nada mais diante daquela situação, aquele que nunca rezava é capaz de passar o dia inteiro na igreja. É capaz de passar o dia inteiro pensando em Deus. Isso está na nossa natureza. Por isso, muitas vezes, os obstáculos, necessariamente até esse momento que nós estamos vivendo, pode ter a utilidade de nos recordar que nós somos só criaturas. Que quem fala de dentro da tempestade é Deus. Que nós não podemos nada, nada sem Ele. E então, pelo menos neste momento, eles se voltam para Jesus e o acordam. Jesus também dormindo ali, de uma certa maneira, representa também a sua missão da morte e ressurreição. A morte imita, o sono imita a morte e o acordar imita a ressurreição. Então Jesus se levanta e faz cessar os obstáculos. Diz ao vento e ao mar: cala-te, silêncio. E depois repreende os discípulos. Por que os repreende? Pela falta de fé. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nós, muitas vezes, esperamos que Deus tire de nós os obstáculos, faça calar o mar e os ventos. Mas a questão da travessia da nossa vida e da nossa missão não é querer viver imune aos sofrimentos e às provações, mas é reconhecer que Deus está conosco e que, estando com Ele, nós vencemos, nós superamos tudo, até a morte. Porque para a morte existe a nossa esperança da vida eterna, da ressurreição. Então, o que nós mais precisamos da parte de Deus não é que Ele nos tire as dificuldades, mas que nos dê forças para que possamos superá-las. E para ter forças é necessário recordar que nós precisamos de Deus e recordar que Ele está presente, ainda que na aparência de estar indiferente, mas não está. Ainda parecendo que está dormindo, mas não está. De mais a mais está conosco. Então esse é o grande desafio da fé. E por último, chama a atenção que Jesus repreenda os discípulos, chamando-os de medrosos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Leiam aqui este medrosos como pessoas sem fé. Não é nenhuma palavra contra o medo, que é um sentimento verdadeiramente humano e necessário. Porque é o medo que nos faz ter o cuidado que precisamos para que certos perigos não nos atinjam. Jesus não recrimina isso de maneira nenhuma. O que ele está falando é que diante daquelas provações, diante do medo, a esperança e a fé precisavam ser maiores, e não foram. Então, medrosos neste sentido que Jesus usa, é repreendendo porque eles se esqueceram de que ele estava na barca. É curioso que depois que ele diga isso a eles, porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé,
O Evangelho continua e diz assim: eles sentiram um grande medo, diziam uns aos outros: quem é este? Então Jesus dizia para eles: por que vocês são tão medrosos? E o resultado dessa palavra de Jesus é que eles ficaram com mais medo ainda. Só que esse segundo medo que aparece aqui não é o medo de falta de fé. Este é o medo identificado no Antigo Testamento com o temor de Deus, com o reconhecimento da grandeza de Deus. Quem é este? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Não é de se estranhar que na oração da missa de hoje a gente peça a Deus a graça de amá-lo e temê-lo. Amá-lo, quer dizer, confiar verdadeiramente nele. Temer aqui não significa temer pela sua segurança diante dele, porque ele é o nosso Salvador, mas significa reconhecer a sua grandeza. É o chamado temor de Deus. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.